Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre iluminação como ferramenta de projeto. Esse conceito ele vem da Miriam Gurgel, que em uma das suas obras, ela diz num primeiro momento: tenha em mente que os projetos sempre terão dois tipos de percepções, uma diurna, onde quase tudo pode ser visto sob a luz natural, e uma noturna, onde os ambientes se transformam cada vez que uma lâmpada é acesa. E é justamente aqui, nesta visão noturna, onde os ambientes se transformam cada vez que uma lâmpada é acesa, é que é, na verdade, o ponto de interesse aqui da nossa disciplina de iluminação. E é isso que a gente vai ver, a iluminação como ferramenta de projeto. Aí ela continua dizendo assim: o importante num projeto de iluminação é que ele seja funcional, prático, criativo e flexível. Deve ajudar o arquiteto a proporcionar flexibilidade aos espaços por meio de diferentes comandos. Então, essa flexibilidade aos espaços é justamente isso, entender qual é a atividade que vai acontecer ali dentro, para que a gente possa proporcionar de fato um projeto funcional, prático, criativo e flexível. E aí ela diz aqui, né, ela reforça essa teoria dela, né, vamos dizer assim, luz como ferramenta de projeto. E ela nos apresenta duas propostas, dois olhares de trabalhar com a luz dentro dos nossos projetos. Na primeira sugestão dela, ela fala assim: direcionando o foco luminoso para criar diferentes resultados. E na segunda, ela mostra assim, criando atmosferas e alterando a forma dos espaços. Então vamos ver como que seria essas duas propostas. Vamos trabalhar em cima da primeira, direcionando o foco luminoso para criar diferentes resultados. Aqui ela diz assim: utilize iluminação de foco direcionado para criar pontos de interesse. Então, a gente percebe, por exemplo, nesta imagem, essa parede lá de fundo, onde os focos estão direcionados, ou seja, a lâmpada ou a fonte de luz, porque a gente está vendo o quê? Uma parede de fato muito bem iluminada, né? A gente percebe uma claridade aqui e a ausência da luz ali na parte de cima. Lógico que assim, de forma bem sutil, discreta, mas a gente percebe que o objetivo do projeto é valorizar aqui, é direcionar para criar pontos de interesse. Ou seja, quando a gente entra, é óbvio que a gente já se depara com essa parede, é uma parede importante. É uma parede muito bonita, né, de tijolinho aparente, tem os elementos decorativos que são os quadros e tudo mais, e a iluminação veio então para completar, para fechar com chave de ouro a proposta deste projeto de interior, direcionando para criar pontos de interesse. Aí ela dá mais outras sugestões, né, dentro da primeira, ok? Foco direcionado sobre uma superfície texturizada, criando contrastes entre áreas escuras e claras. Olha o foco direcionado em superfícies texturizadas, né, criando esse contraste entre áreas escuras e claras, né? A gente consegue perceber o escuro, o claro, o escuro, o claro, o escuro, o claro e assim por diante, né? Sem contar que essa luz rasante, que a gente costuma dizer também de banho de luz, o Wall-Washer, mostra essa irregularidade da parede, que é muito interessante porque quando a luz é acesa, a gente percebe ainda mais, né, esse tipo de revestimento. Aí ela diz: procure separar ou dimerizar os comandos dos interruptores para proporcionar atmosferas diversas para o ambiente. Então, aqui ela reforça para a gente o seguinte: quanto melhor a gente souber trabalhar com os interruptores, que é o nossos sistemas de controle mais simples que a gente tem, a tecla simples, a tecla paralela e a tecla intermediária, por exemplo, se a gente puder separar os pontos de luz de uma maneira com que fique bem interessante, né, para que não seja um único interruptor que ligue toda a iluminação daquele ambiente, que eu possa ter a iluminação muito bem
distribuída nesses acendimentos para que eu possa ter um interruptor, dois, três interruptores, né? E ainda por cima ela diz assim, além de separar, de dimerizar. Um desses interruptores poderia estar dimerizado para criar algum ponto estratégico dentro daquele ambiente que pudesse ter aquela possibilidade de reduzir a intensidade de luz ou deixar a 100%, né? Porque o interruptor ele é apagado ou aceso. O dimmer, ele tem a possibilidade de a gente escolher a intensidade de luz que a gente quer, o que dá uma outra atmosfera para os ambientes. E aqui a gente percebe certinho essa questão, né? Onde a gente tem aqui, por exemplo, um ambiente 100% aceso, tá? Vamos considerar que ele está 100% aceso, e a gente tem aqui um ambiente onde a gente consegue dimerizar, tá? Porque a gente vê um certo escurinho, né? E às vezes até deixar alguns pontos que sejam apagados, porque aqui a gente tem uma concentração forte de luz que aqui eu já não tenho. E a dimerização a gente percebe que está acontecendo na parte de trás. Ela também faz um ponto de atenção dentro dessa proposta em relação ao direcionando o foco luminoso para criar diferentes resultados. Ela diz assim: atenção, quanto maior a quantidade de luz e mais difusa, né? Mais difusa, porque aqui eu não estou projetando, eu tenho algum anteparo na luminária que possa ser um vidro jateado, que pode ser um acrílico leitoso, que está fazendo com que essa luz venha de forma difusa para o ambiente. Então, ela diz assim: quanto maior a quantidade de luz e mais difusa, mais informal será a atmosfera desejada. Por mais que seja uma cozinha, hoje a gente pode, na verdade, fazer com que essa cozinha seja muito mais acolhedora, muito mais próxima do usuário, tá? Então, aqui a gente percebe inicialmente o quê? Que ela está bem iluminada, ela está bem iluminada, não podemos questionar isso. A gente tem esses dois pontos, tá? De luz e provavelmente um terceiro aqui que não está aparecendo na foto, né? Mas ela está bem iluminada, é uma cozinha de certa forma clara também, né, com os seus o piso claro, parede clara, né, o teto, alguns elementos do mobiliário ali da marcenaria claro também. Durante o dia, a gente tem uma claridade chegando aqui, ok? Mas e de noite? O que que eu poderia fazer de diferente para dar mais aconchego na iluminação? É só eu pensar na simples situação assim. A gente tem aqui um único acendimento que está ligando as duas, que é o momento da luz geral dessa cozinha. Mas para a gente criar aconchego, a gente precisa, às vezes, ter essa flexibilidade. Se tivesse dois acendimentos, um para esse e um para esse, a gente já teria uma certa dinâmica diferente dentro desse ambiente. Mas vejam que a gente pode, na verdade, brincar com as possibilidades, tá? Então, o que que eu vou sugerir aqui para vocês? Uma certa brincadeira que vocês podem fazer também com as imagens que vocês vejam, né, daqui para frente, em relação a e se essa cozinha fosse minha? O que que eu poderia pôr? Ah, eu gosto, né, de uma iluminação às vezes indireta, eu gosto de uma iluminação pontual, porque eu preciso de mais claridade na bancada, que aqui nesse caso não tem. Quando eu fosse roubar um docinho na geladeira de noite, na madrugada, eu queria apenas uma luzinha que seja só para uma orientação. Gosto também de uma iluminação embaixo dos armários superiores. Então, vejam, a gente já criou alguns conceitos, algumas ideias que a gente pode trazer para esse projeto aqui, só para a gente fazer esse comparativo, tá? É uma brincadeira só, mas que vai fazendo com que a gente vá estimulando a nossa criatividade, tá bom? Então vamos lá. Primeira situação que a gente faria era trocar às vezes a temperatura de cor, não tão mais branca e às vezes não tão amarela, mas um tom mais neutro, para já ficar uma cozinha não tão clara assim no sentido do brancão, que a luz branca, a temperatura de cor branca não é ideal, tá? Se a gente puder trabalhar entre a amarela e a neutra, é mais interessante. Ok, então a gente sabe que essa temperatura de cor já daria uma outra atmosfera neste ambiente, né?
Aí, que mais a gente poderia estar trabalhando aqui, sugerindo para deixar ela mais acolhedora? Pontos de luz na bancada, tá? Já que a gente tem uma marcenaria aqui, a gente tem como correr a fiação na parte de cima e embutir, né, as luminárias que atendam neste momento, no período da noite, porque durante o dia a gente tem essa claridade. E uma lá do outro lado, para essa outra bancada que tem aqui do lado de lá. Então, a gente já tem dois acendimentos, não apenas um, a gente já está com um segundo acendimento. E o que mais a gente pode fazer? Trazer uma fita de LED embaixo dos armários superiores para serem acionadas, às vezes, no momento em que a gente precisa mexer ali de baixo. Ou às vezes é aquele acendimento da madrugada que eu não preciso de muita luz, mas luz o suficiente para eu identificar volumes, ir até a geladeira, porque quando eu abro a geladeira já vem aquela luz de dentro, né? Mas quando eu abro a geladeira, eu vou lá, pego o meu docinho, meu pote de brigadeiro, dou uma colherada e volto, às vezes, para assistir uma televisão, para fazer alguma coisa. Então, a gente tem aí uma luz que serve para várias funções. E a gente pode, na verdade, ainda criar mais uma situação, uma iluminação de balizamento superior, né? Não necessariamente o balizamento ele é inferior. Ele pode acontecer também na parte de cima. E aqui a gente está o quê? Indicando essa orientação da cozinha, essa luz, né, mais indireta também, que é super interessante, né? Então, a gente tem várias possibilidades de trabalhar com a iluminação, mesmo que seja um ambiente muito prático, muito funcional. É lógico que tudo isso está atrelado à proposta do projeto, né? Se o cliente tem essa dinâmica dentro do seu cotidiano, dentro das possibilidades do cliente também, porque cada ponto de luz que a gente acrescentou, ele é um valor a mais que vai entrando, que às vezes, inicialmente com 2 pontos de luz, a gente, na verdade, tem um orçamento mais enxuto. Quando eu começo a acrescentar pontos de luz, eu vou aumentando esse orçamento, tá? Mas se o cliente topa, olha que interessante, a gente deixa essa cozinha, essa versatilidade de possibilidades para ele. E aí a gente entra agora no segundo quesito dela, tá? Que é criando atmosferas e alterando a forma dos espaços. Aqui ela diz assim, ó: a iluminação pode ser um grande aliado para a alteração ilusória das dimensões de um ambiente. Vejam, esse pé direito é um pé direito mais alto, onde a gente tem elementos que ficam suspensos, mas se esses elementos não são valorizados, a gente quase não percebe a presença deles. Aqui a gente percebe o quê? Que por meio da iluminação valorizou ainda mais esses elementos que fazem com que não seja tão grande, né, esse pé direito, que às vezes não é a proposta, tá? É justamente dar aquele aconchego, que um pé direito muito grande também não dá esse aconchego, ele é, né, um pouco complicado. Então a gente pode trabalhar pensando que a luz pode fazer com que eu consiga, né, passar essa ideia de um pé direito mais baixo e automaticamente mais acolhedor. Aqui a gente tem uma proposta de um pé direito maior, tá? E aqui sem elementos, né, que fiquem suspenso, aqui a gente tem de fato, né, um ambiente bem limpo de informação em relação ao anterior. E ela traz uma dica para a gente aqui, ó: transforme um espaço grande e de pé direito alto num ambiente aconchegante, utilizando a iluminação direcionada para o piso. Se esse ambiente fosse iluminado que nem aquela cozinha, com vários pontos de luz e luz geral e difusa, a gente teria uma outra percepção. Quando a gente analisa que a iluminação casou com a proposta do layout, que é a parte de baixo, e está valorizando os elementos nas laterais, assim como, né, alguns pontos de interesse por meio de esculturas e tudo mais, tá? A gente percebe que a gente foi o quê? Criando cenários, tá? Então eu tenho uma bateria de luminárias que vão ser acesos exclusivamente para atender o momento da utilização desta área da mesa. Poderia vir com uma proposta de pendente?
Poderia, sem problema nenhum. De um lustre, poderia. Mas às vezes o lustre, dependendo da visualização que a gente tem quando entra nesse ambiente, poderia esconder, né? Ou tirar o ponto de atenção dessa escultura que está nesta viga aqui, que é onde a gente sobe as escadas. Então a gente precisa entender quais são os elementos, né, de destaque, criar aquela hierarquia de projeto para a gente poder também não pensar só na iluminação. Ah, minha iluminação vai ser a principal e eu quero um lustre grande. Mas a pergunta a ser feita é: o cliente quer um lustre grande? Às vezes ele não quer lustre grande. Tem cliente que não gosta de lustre, de pendente, de abajur. Então a gente tem que fazer o projeto com o que ele gosta. Então vamos lá. Aí a gente tem uma outra bateria, tá? De peças embutidas, né? De luminárias embutidas, valorizando aqui este elemento. Da mesma forma que a gente tem uma bateria valorizando este. E aqui a gente tem um trabalho de gesso, tá? Que poderia ser até com peças embutidas e direcionadas, mas houve a opção de trabalhar com um rasgo para poder esconder aqui, por exemplo, um trilho eletrificado e vir com peças de sobrepor para valorizar agora esta parede que é maior, que precisa cobrir mais essa superfície aí vertical. A temperatura de cor mais amarelada dá esse acolhimento e provavelmente a gente tem o que também? A possibilidade da dimerização nesse espaço aí, ok? E ela reforça uma situação importante, tá? Para a gente cuidar, porque muitas vezes a gente é mais fácil a gente pegar projetos com pé direito mais baixo do que projetos com pé direito maiores, principalmente apartamentos. Apartamentos está cada vez menores essa distância do piso ao teto, que é o pé direito. E aí ela traz aqui uma outra informação para a gente, ó. Ambientes de pé direito baixo podem ser visualmente alterados com a utilização do teto como um grande refletor. E o que que nós temos nessa imagem? Uma iluminação indireta, sendo a luz principal desse ambiente, que poderia ser de temperatura de cor amarela, deixaria muito mais agradável, para deixar o ambiente mais acolhedor, mais relaxante. A gente tem iluminação direcionada para o armário aqui com as portas de espelho. Então, quando eu abro, corro essa porta, eu tenho a iluminação direcionada para o que eu preciso, né? Mas voltando aqui a falar, além do ponto de luz de leitura, né? Que está um pouquinho mais, porque é foto, né? Então ele tem que aparecer, mas ele ficaria mais recuadinho ali, sem problema nenhum. Então, quando o pé direito é baixo, se a gente inverte o conceito de luz para ser indireta, ela reflete neste teto branco, que o acabamento claro vai fazer com que essa luz volte para o ambiente, né? Se fosse um teto escuro, muito dessa luz ficaria nesse teto, então não seria interessante, tá? A proposta da iluminação poderia ser completamente diferente, mas aqui por ter um teto branco, essa luz rebatendo para cima me dá aquela claridade e, ao mesmo tempo, faz com que eu tenha uma percepção espacial de que o pé direito é maior. Eu não posso olhar uma imagem e replicar nos meus projetos. Eu tenho que olhar o meu projeto e analisar diversos fatores para que eu possa ir escolhendo as opções de resoluções ali em relação a qual tipo de luminária seria mais apropriada para esse projeto, né? E aí a gente vai filtrando ali, vai selecionando aquelas que num primeiro momento possam nos atender e depois a gente faz aqueles ajustes finos dentro de um projeto. E aí eu encerro com vocês da seguinte forma, que em iluminação cada caso é um caso. E que a gente tenha tudo a nosso favor, porque com o avanço da tecnologia vão surgindo recursos e novidades atreladas às necessidades. A tecnologia está aí, disponível, rápida, mas precisamos saber utilizá-la, explorando ao máximo suas vantagens. Então, principalmente com a utilização da automação, onde a gente proporciona muito mais conforto para o nosso cliente, onde ele pode comandar toda a iluminação da sua casa, por exemplo, pelo celular. Fico por aqui.
Agradeço a sua atenção, espero ter contribuído com mais um pouquinho sobre iluminação e nos vemos na próxima aula. Um abraço.